Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Vamos continuar do ponto onde paramos, tá bom? No século XV, XVI e XVII, membros dos parlamentos citavam a Bíblia. Nos séculos XVIII e XIX, os clássicos. E no século XX, nada. E seu corolário é a impotência política dos escritores. Nos anos que se seguiram à última guerra, os melhores escritores ingleses eram de tendência reacionária, embora a maioria não tivesse participação direta na política. Depois deles, por volta de 1930, veio uma geração de escritores que tentaram com bastante afinco ser ativamente úteis no movimento de esquerda. Muitos deles se filiaram ao Partido Comunista e tiveram lá exatamente a mesma recepção que teriam no Partido Conservador. Isto é, primeiro foram vistos com condescendência e suspeita, e depois, quando se descobriu que eles não queriam ou não podiam se transformar em discos de gramofone, foram sumariamente descartados. A maioria deles recolheu-se em seu individualismo. Sem dúvida, ainda voltam com os trabalhistas, mas seus talentos estão perdidos para o movimento. E, um desenvolvimento mais sinistro, depois deles surge uma nova geração de escritores, os quais, sem serem estritamente não políticos, estão desde o início fora do movimento socialista. Entre os escritores muito jovens que começam agora suas carreiras, os mais talentosos são pacifistas. Alguns podem ter ainda uma inclinação para o fascismo. Dificilmente haverá um só para quem a mística do movimento socialista pareça significar alguma coisa. A luta de 10 anos contra o fascismo parece ser para eles desprovida de significado ou desinteressante, e eles o afirmam com franqueza. Pode-se-ia explicar isso de várias maneiras, mas a atitude desdenhosa da esquerda em relação aos intelectuais burgueses, entre aspas, é provavelmente parte dos motivos. Gilbert Murray relata em algum lugar que ele uma vez, em uma palestra sobre Shakespeare para a Sociedade de Debates Socialistas, no fim, ele abriu para questionamentos, como é usual, para receber a única pergunta que lhe foi feita. Shakespeare era um capitalista? O que é deprimente nessa história é que ele bem que pode ter sido verdadeira. Acompanhe suas implicações e você talvez tenha uma breve noção do motivo pelo qual Selene escreveu Meia Culpa e Alden fica olhando para o seu umbigo na América. Tribune, 4 de junho de 1943. Aqui a gente percebe no final desse capítulo que o mais importante para esses escritores é a sua capacidade crítica. E justamente isso seria um problema ao entrar em partidos políticos, podemos colocar aqui grupos religiosos e até em empresas, inclusive nas Forças Armadas, onde o mais importante para esses grupos seria você obedecer cegamente e se sacrificar por eles. Ou seja, os soldados sempre morrem na guerra e o general sempre fica vivo. O general diz para você morrer pelo bem comum, você vai receber uma medalhinha quando você estiver morto, né? Vão colocar no seu caixão, mas quem vai receber aumento de salário, quem vai ter uma estátua só para ele, vai entrar para o livro de história com o nome dele lá escrito, vai ser sempre o general, nunca vai ser o soldado. Então, eu acho que esse capítulo é muito interessante, porque mostra para a gente que senso crítico, você tentar preservar a sua vida, você ter suas próprias ideias, estar disposto ao debate, não quer dizer que você está sempre certo, mas isso tudo é visto como um problema por muitas instituições. Também não quer dizer que todas as pessoas são assim dentro dessas instituições, mas, dependendo de qual seja, como ela funcione, não é bem-vindo nenhum tipo de tentativa de questionamento, de senso crítico, de dúvida. Você tem que obedecer cegamente o seu superior. Você está sempre certo, ou, mais correto seria, o seu líder está sempre certo, e você sempre obedece ele, porque isso é o certo a se fazer. Quem tem consciência crítica vai desconfiar um pouco dessas coisas.